Bom dia, paz do Senhor, mais um dia da live. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui quem vos fala é a missionária Simone Noronha. Estamos aí no propósito Revestimento Espiritual, Efésios capítulo 6, versículo 11. E revestir de todo o poder e de toda a armadura de Deus para resistir as astúcias ciladas do diabo e permanecer firmes. Ontem falamos das armaduras, que Paulo vai instruir Efésios sobre a importância de se revestir contra as forças malignas. Hoje quero falar com você de um tema muito importante. Vamos falar sobre uma classe de demônios que são legiões. Nós vamos estar, aleluia, falando sobre essa entidade, uma entidade a qual Jesus se depara ali nas províncias de Gadara. E hoje a gente vai falar dessa entidade. Nós vamos falar 3 dias, nós vamos estar 3 dias nessa live. E o Senhor nos deu essa mensagem, esse ensinamento, Espírito Santo, para nós hoje. Quero iniciar a live hoje orando, pedindo ao Senhor cobertura espiritual, proteção divina. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar, a qual Paulo vai instruir, dizer que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra potestades, principados e governos que atuam nas regiões celestiais e que são legiões, potestades e governos malignos. Em nome de Jesus, quero orar com você nessa manhã. Bom dia, com o Espírito Santo, aqui quem vos fala, missionário Simone Noronha. Vamos estar aí partilhando esse conhecimento, sabedoria que o Senhor nos deu, para que nós possamos colocar em prática, Te convido para estar comigo na rua Santo Ivo, 190, Adebrai, Jardim Piraporinha, numa poderosa tarde de libertação, nas quartas-feiras, Vai estar conosco essa quarta-feira agora, missionário Rogério vai estar trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Você é o nosso convidado especial. Estamos aí no propósito, o Deus que faz milagres, Salmo 77, versículo 14. Deus faz maravilha no meio do seu povo e faz notório os seus feitos. Ele não mudou, ele continua o mesmo Deus. Que nós possamos, irmãos, nesses últimos dias, sermos instrumentos de Deus para falar da palavra de Deus, para instruir o povo de Deus. Que nós possamos usar as ferramentas com sabedoria. Infelizmente, pessoas estão usando sem sabedoria. E estamos nos últimos dias, irmão? Jesus está voltando e precisamos a cada dia estarmos instruídos, fortalecidos, na palavra, guardando essa palavra, aleluia, em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Quero orar com você nessa manhã. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque de ti é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano entre os homens, glorioso entre o céu, apresento a Ti, meu Pai, a minha vida, a vida dos Teus filhos que vão estar comigo nessa live. Senhor, abençoa esta manhã, rogo a Ti, a Tua presença, Espírito Santo, nos concedendo sabedoria para falar, sabedoria para instruir os Teus filhos. Revela mistério nesta manhã, tenha liberdade em nossas vidas para operar maravilha, que nós possamos, aleluia, ser um canal de bênção nesta manhã, para as famílias,
para as vidas que vão entrar no decorrer do dia. Senhor, eu rogo a Ti nesta manhã, ferramentas espirituais, nos reveste das armaduras, nos reveste do poder sobrenatural de Deus, que nesta manhã, Senhor, Tu venhas nos fortalecer espiritualmente, que nos venha dar discernimento espiritual, que venha nos dar revestimento espiritual, venha nos proteger e nos guardar de toda força oculta, de toda força atuante no mundo espiritual, que venha nos afetar, que venha nos dar, Senhor, e nos enfermar ou nos atribular, em nome de Jesus, que espíritos maus que rondam as nossas vidas, que tentam nos destruir, Senhor, repreenda nessa manhã. Eu te peço, Pai, aniquila as forças do mal, todas as obras malignas, ocultas, feitas contra a nossa vida, contra a vida dos homens, das mulheres de Deus em todas as partes do mundo, caiam por terra em nome de Jesus, porque Tua palavra diz, Senhor, que nenhuma ferramenta preparada prosperará contra nossas vidas, que nesta manhã, Espírito Santo, o Teu poder venha aniquilar todas as forças malignas e o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Senhor, renova o Teu povo, fortalece os fracos, levanta os caídos. Senhor, restaura os lares e famílias que foram destruídos por forças malignas. Senhor, levanta nesta manhã em prol da cada causa, pessoas que estão doentes, porque foram feitas obras, Pai, malignas para destruir a saúde, a vida mental desta pessoa. Eu te peço, meu Pai, que nesta manhã toda ação maligna seja destruído, toda ação maligna seja, aleluia, louvado seja Deus, seja derrotado pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, sermos abençoados nessa manhã, que o Senhor venha discernir, nos dando revelações, visões, Senhor, abrindo a nossa mente, nosso entendimento. Ó Pai, que toda barreira espiritual caia por terra nesta manhã. E em nome de Jesus eu rogo a Ti, as Tuas bênçãos, que o Shekinah de Deus, que o bálsamo de Gileade, a unção que despedaça jugo possa estar sobre as nossas vidas. Entra nos lares nesta manhã, Senhor, e abençoa cada vida, cada família, e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero partilhar com você nesta manhã, querido, um livro de Lucas, um texto muito conhecido, capítulo 8, e versículo 26, que fala sobre o endemoniado de Gadara. Ele também há referências em Mateus, também 8, 28 ao 34, e aqui diz assim: E navegando para a terra dos Gadarenos, que estava defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que padecia muito, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e o guardando preso com grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os mandasse para o abismo, para que não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogando-lhe que concedesse, entrasses nele, e assim o concedeu. Vou ler até aqui.
Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando, né, irmãos, sobre revestimento espiritual. E aqui nós estamos analisando uma classe de demônio intitulada legião. Legião de demônio é uma multidão de demônios, de espíritos maus, né, que habita no corpo de uma pessoa. E essa entidade, ela tem aproximadamente de 2 a 6 mil demônios. A Bíblia não vai especificar quantos demônios há uma legião, mas é aproximadamente. E este jovem, ele estava há muito tempo nessa situação. A Bíblia também, Lucas, não vai especificar quantos anos esse rapaz estava dominado por essa força maligna. E ele morava no cemitério. O cemitério era a morada desse rapaz. E nada o prendia, né? Ele quebrava as cadeias, as pessoas ali de Gadara, tentava prendê-lo e ninguém conseguia. Ele vivia isolado e ninguém controlava ele. Irmãos, demônios não podem morrer, porque eles são eternos, como os anjos, porque eles são anjos caídos, né? São seres espirituais. Então, demônios são eternos, assim como os anjos de Deus. Eles não podem morrer. Eles são anjos, né, que se rebelaram com Lúcifer. E Deus os expulsou do céu junto com Satanás e os lançou aqui para baixo. São seres atormentados, eles perderam toda a sua glória, perderam, aleluia, o poder que Deus havia concedido. Eles não têm forma, são imperfeitos. E lá no século XV, XVI, o bispo Peter Bonsfeld, ele vai fazer um estudo de demologia e ele classifica 7 tipos de demônio. Então, o primeiro é Lúcifer, que é o anjo caído, que ele é o líder dos demônios, e Mamon, que representa a ganância e a avareza, Asmodeu, que é a luxúria, Levitã, que ele domina a inveja, o Belzebu, que domina a gula, o Azazel, a ira, e o Beforgor, a preguiça. Esses são alguns demônios, alguns nomes de estudo da demologia. E esse jovem, ele está possesso por uma legião. E é nesse livro de Lucas que nós vemos, né, um tipo, uma classe de demônios, uma alcateia, vamos dizer assim, porque são muitos. E Gadara era uma cidade mercantil e eles criavam porcos, eles eram criadores de suínos. Era a única economia dessa cidade, era o que mantia Gadara. Gadara era uma região pagã, uma região de gentios, e ficava em Decápolis, né? E, embora fosse proibido pela lei judaica criar porcos, porque era um ser impuro, imundo, era essa atividade que Gadara exercia. Quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e vai para Gadara, do outro lado,
E quando ele chega até essa região, esses demônios, esse jovem, ele vai descer e vai de encontro a Jesus. E Jesus está descendo quando esse homem vai de encontro a Jesus. A Bíblia diz que esse homem andava nu e gritava: paz, irmão Jário, Deus abençoe, bom dia nessa manhã para você também. E ele gritava e ele andava nu. Irmãos, eu fiquei meditando nessa passagem e eu comecei a analisar, irmão, você imagina o sofrimento desse rapaz. Ele não tinha voz. Ele não tinha consciência, porque os demônios dominavam a sua consciência. Ele era um hospedeiro, né? Ele passou, aleluia, a ser uma morada de mais de 2.000 demônios. Quando eu falei ontem que para que demônios entrem na vida de alguém, a pessoa precisa dar legalidade espiritual a eles. Aleluia. Eles precisam dessa legalidade. Sem essa legalidade, eles não podem entrar. Lamassuri canta lamai. É por isso que Jesus falou aos discípulos: ele não pode encontrar a casa vazia. A casa ela tem que estar habitada. E habitada pela presença de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele falou assim, olha, ele sai, vai embora. Mas depois ele volta. E se ele achar essa casa vazia, ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. Piores do que ele, que são essas cabeças que eu falei aqui no início. E são governantes, dominantes. Além de ter os líderes de cada legião, há outros demônios que dominam. E esse rapaz, ele andava nu. E eu falei ontem, na live, que um soldado de Deus não pode ir para a guerra nu. Ele tem que estar vestido de armaduras, de jejum, de oração, de meditação na palavra. Ele tem que orar, jejuar e meditar na palavra de Deus. E hoje, os cristãos não querem orar mais. Os cristãos não querem santificar a sua vida. Há pessoas aí na internet dizendo que jejum é besteira, que Jesus já pagou o preço, tem gente passando fome e começa aquela chacorrice, aquele deboche, aonde está na Bíblia que eu não preciso jejuar. Até hoje eu não achei. Filipenses 4, 16, 17, dizendo, Paulo está falando, Filipenses, vocês têm que orar, vocês têm que rogar, vocês têm que orar sem cessar, tem que jejuar. E Jesus falou assim, ó, enquanto eu estiver com vocês não precisam não. Mas o noivo vai embora e vocês vão ter que jejuar, vocês vão ter que consagrar a vida de vocês. Sem esses elementos, ou seja, esses atributos, irmãos, não temos como se aproximar de Deus. É com jejum, Jesus falou, ó, é jejuando e orando. Vocês vão ter que orar e jejuar para expulsar a casta que nós falamos ontem, do menino, né, lunático. Hoje nós estamos falando de legiões, onde a gente estudou casta, hoje a gente está falando de legiões.
E legiões, irmão, são muitos demônios, mais de 2.000 a 6.000 entidades dentro do corpo de uma pessoa. Você tem noção? É um tentando ser maior do que o outro dentro da pessoa. É uma cabeça tentando, um líder demoníaco tentando dominar outro líder. Irmão, você imagina a guerra que é dentro do ser humano? Mas quando esse menino viu Jesus, ele clamou com grande voz os demônios e perguntou: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Porque, irmão, os demônios conheciam quem era Jesus. Os demônios sabiam quem era Jesus. Aqui é confirmado, ó, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele está dizendo: você é o filho de Deus, por que vieste me atormentar? Porque Jesus tinha falado para aqueles espíritos saírem do corpo daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, ou seja, tirava a consciência dele, o aprisionava e era impedido pelos demônios, e os demônios controlavam ele, levava ele para o deserto, levava ele para o cemitério, e era aí onde ele habitava. E a única passagem na Bíblia que Jesus apenas pergunta: fala para mim, demônio, quem é você? Especifica para mim quem é você. É o único momento que Jesus vai falar com alguma entidade. Porque até então era algo diferente de tudo que Jesus já tinha entrado em contato. Até então. Era algo diferente de tudo. Então Jesus, ele fala: fala para mim o teu nome. Então, legião tem que ser especificada para depois expulsar em nome de Jesus. Por isso que há casos de pastores, de pessoas que ficaram dentro da igreja a madrugada toda. Sai, aí saía um, entrava outro. Sai, em nome de Jesus. Aí saía um demônio, entrava outra. Sai, e aquilo, a pessoa ficou ali, ó, a noite toda. Chegou na manhã, o povo pôs na ambulância, levou para o hospital. É? Porque é diferente de um surto psicótico. É diferente de um surto psicótico para uma possessão de legião. Porque o surto psicótico não está relacionado a demônios. A pessoa está em desorientação psíquica. Ela está com muitos conteúdos emocionais reprimidos e ela guardou, condensou aqueles conteúdos e ela vai ficar falando desorientadamente, muito rápido, vai falar de situações que aconteceu. E quando você fala, quem é você? Ela fala, sou Maria, mas fulano fez isso comigo, blá, 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 blá. Ai, mas fulano me bateu, blá, blá, blá. Mas fulano me desrespeitou, blá, blá. E ela vai ficar nessa desorientação, vindo e volta. E as pessoas confundem um surto psicótico com possessões de demônio. E é totalmente diferente. No surto psicótico, a pessoa ela vai ser assistida, né? Ela vai ser tratada pelo psiquiatra, ela vai tomar o medicamento antipsicótico e com 15 a 20 dias ela vai ser internada, ela vai tomar a medicação, ela vai voltar. Mas demônio não. Possessões espirituais, a pessoa não vai voltar a ter consciência. Igual esse rapaz. Esse rapaz, a cidade de Gadara tinha desistido dele. Para aquelas pessoas, ele não tinha mais solução. Irmão, como Jesus
O amor de Jesus era muito lindo pelas almas. Era coisa maravilhosa. Jesus atravessou um lago por causa de uma única alma. Um ser humano que estava em sofrimento há muitos anos. Há muito tempo, Lucas vai enfatizar. Uma única alma. E às vezes, eu e você não valorizamos. É por isso que o céu fala, a palavra fala que o céu se alegra por uma única alma que se arrepende. O céu, a palavra não está dizendo uma multidão, não. Ele está falando uma única alma quando se arrepende. O céu, a festa. É o único momento que os anjos se alegram no céu. E quando ele sai até Jesus, aqueles moradores, eles ficam com medo. Quando Jesus ordena para aqueles demônios saírem e entrarem nos porcos. Uma coisa muito importante aqui, irmão, que os demônios rogam para Jesus não jogar eles nos abismos. Esse abismo está lá na passagem de Lázaro e do rico do rico e do pobre. A parábola que Jesus vai contar. Há um abismo quando o rico pede para Abraão, pede para Lázaro tocar o dedo aí na água do rio da vida e refrescar a minha língua, porque ela queima. E Abraão fala assim, impossível. Nem nós que estamos aqui podemos ir do outro lado, e nem vocês que estão aí podem vir até nós, porque há um abismo. Este abismo, se eu não me engano, é Lucas, nós estamos em Lucas aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Que fala, sobre essa parábola, que Jesus está falando isso do rico e do pobre. E ele fala desse abismo. Esse abismo, aleluia, isso mesmo, ó. É Lucas 16. Ó, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chaga à porta daquele. E aqui no versículo 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebesse tu os bens em tua vida, e Lázaro somente o males, e agora este o consola. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar aqui para vós não podem ir, nem tampouco de lá para cá. No versículo 26, esse abismo que Jesus está falando, que os demônios estão pedindo, não nos jogue lá não. Por isso que quando você que tem o dom de expulsar, que tem autoridade, de expulsar demônio, nós temos que, Senhor, em nome de Jesus, lance no abismo, para que não haja mais poder sobre a vida desta pessoa. Porque, como eu disse no início dessa live, demônios não morrem, demônios não podem ser destruídos, demônios são eternos. Por isso que há um lago de fogo e de enxofre preparado para Lúcifer e seus anjos para sempre. E não é brincadeira, irmão. O mundo espiritual é muito sério.
O mundo espiritual é muito sério, irmãos. É como eu disse, ele é audível. Ele não é visível, ele é audível. Satanás fica de redor, ouvindo e buscando as brechas em que ele possa entrar, possa tragar, ou seja, dominar. Satanás não é mais onipresente nem onisciente. Ele não tem mais os atributos. Ele tem força, ele não tem onipotência mais. Mas ele é um ser inteligente, ele é um ser astuto e que eu e você precisa ter muita sabedoria, muito discernimento e nos revestir contra essas investidas. Tem crente aí lutando com a carne, em vez de lutar com o que está usando a carne. E Paulo vai nos ensinar, olha, vocês não estão lutando com seres humanos, não. Vocês estão lutando com potestade, com governos, com demônios, com espíritos malignos que dominam regiões, lugares. Irmão, nós não temos noção de como é o mundo espiritual. Para você ver aqui nessa passagem que até eles dizem, não nos atormente, porque eles vivem tormento eterno. É por isso, aleluia, que Eva e Adão comeu apenas do fruto do bem e do mal, mas da eternidade não comeram. Eles perderam a eternidade. Quando comeram, eles passaram a ser imortais. Porque, irmão, se eles comem da vida eterna, nós ficaríamos condenados para sempre como os anjos caídos. Por isso que quando eu e você peca, somos pecadores, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas tem aquele irmão que peca. A misericórdia, a graça não imerecida. Nós temos perdão, mas o demônio não tem. Os demônios não há perdão para eles. Nós somos privilegiados. Por isso que Deus tirou Adão e Eva rapidinho de lá, para que eles não comessem do fruto da eternidade. Porque se Adão come ou Eva come desse fruto da eternidade, nós seríamos condenados eternamente como os anjos caídos. E esses demônios rogam, não nos joguem, não nos lance, aleluia, nesse abismo. Mas aí Jesus manda que vão para os porcos, né? Ele ordena. E os demônios saem e vai para os porcos de manada. Mas os porcos vão para onde? Para o abismo. Eles pulam de lá e eles se afogam. E os homens que estão lá, irmão, guardando os porcos, fogem desesperados para a cidade. Desesperado, porque eles estão lidando com algo, olha, eles estão presenciando algo desconhecido. Um poder extraordinário. Um poder que eles nunca... Eles conhecem o endemoniado. Não o homem que vai se levantar nu e com consciência de quem ele é. E eles veem Jesus com os discípulos, 12 discípulos, à beira daquele campo, daquele cemitério. E, de repente, um homem que estava gritando, urrando, nu, seminu, se levanta. E começa a conversar como qualquer outra pessoa. E eu acredito, aleluia, que os discípulos o cobriram com vestes.
alguém cobriu ele. Labá, xenerebas. Agora ele está vestido, consciente, conversando e adorando o Senhor Jesus. Porque é para isso que Jesus veio, igreja. Para desfazer as obras do mal. Ele veio para desfazer as obras do mal. Ele veio para libertar os cativos das prisões. Não só prisão física, mas prisão espiritual. Não há outro nome no mundo inteiro, de santo nenhum, que expulsa demônio. E demônio treme. E demônio obedece. Se não for pelo nome de Jesus Cristo. Se não for pelo nome de Jesus. Este nome que está acima de todos os nomes. E todo poder acima do céu, abaixo da terra, foi dado a ele. A ele. Unicamente a ele. Não há outro nome. Em cima ou embaixo da terra. É apenas o nome de Jesus. E nós precisamos entender que este nome é poderoso demais. Labaraxeremeca. Este nome, irmã, é poderoso demais. Este nome não é qualquer nome. Ele disse: em meu nome vocês vão curar. Em meu nome, vocês vão ressuscitar mortos. Em meu nome, vocês vão levantar paralíticos, abrir os olhos do cego, abrir os ouvidos do surdo. Em meu nome, vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque os sinais seguirão os que crerem em meu nome. É neste nome. Naramassuricanto, que não podemos falar o nome de Jesus a qualquer momento. Este nome cura câncer. Este nome liberta pessoas oprimidas de demônios. Este nome ressuscita morto. Esse nome tem poder. Entenda isso, que quando falamos Jesus, o mundo espiritual treme. O mundo espiritual se movimenta. O mundo espiritual se movimenta. E quando aquele homem ficou liberto, que os demônios saíram dele e foram para a manada de porcos, os trabalhadores ficaram desesperados e foram para a cidade falar o que aconteceu. Porque, irmão, houve um grande prejuízo naquela cidade. Todo o recurso de lá foi para o chão, foi lá para o mar, foi perdido, os porcos, tudo morreu afogado no mar. E aí vieram os donos, os empresários, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem a quem havia saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Oh, rebassúbia! E temeram. Eu me lembro, irmãos, de um caso na tarde de libertação,
de uma mãezinha que o filho estava preso dentro de um quarto há muito tempo. E esse menino não saía desse quarto. Anos ela punha comida por baixo da porta. Anos e anos esse menino lá. E ela foi na tarde. E o Senhor me usou pela misericórdia e falou que aquele menino ia sair daquele quarto. Que Deus ia preparar tratamento para ele. O que fosse para a ciência, Deus ia fazer. O que fosse para o Senhor ia fazer. E para a honra e glória do Senhor, irmão, aquele menino saiu do quarto. Hoje ele tem consciência. Ele faz os tratamentinhos dele. E eu, toda vez que eu encontro com aquela mãezinha, ela vem na rua, ela me abraça, ela agradece, ela chora, ela exalta o Senhor e ela fala: missionária, o meu filho está bem. O meu filho nunca mais entrou naquele quarto. Labassuri Komahai. Jesus fez um milagre na vida do meu filho. E ela chora, e ela glorifica, e ela exalta o Senhor. Esse é o Jesus que nós servimos, que faz maravilhas, que ainda opera seus sinais, suas maravilhas para aquele que nele crê. Esse povo que fica aí pregando porque Jesus fazia, porque acontecia, porque antigamente... Irmãos, Jesus não é museu. E ele fala em Isaías 43, que não considereis as coisas antigas e nem dá importância para o passado, porque ele faz coisas novas. Ele é novidade de vida. Aleluia. Jesus continua fazendo sinais. Ele não mudou. Passarão céus e terra e vai continuar fazendo sinais. E a sua palavra não vai passar, irmãos. O problema é as pessoas que querem interpretar a Bíblia do seu jeito e da sua maneira. Mas a palavra de Deus, ela é simples e por ela mesma, ela é esclarecedora. Os homens ficou com medo e expulsou Jesus. E aqueles que tinham visto, que contou para todo mundo, que aquele homem foi salvo, o endemoniado, essa multidão da terra de Gadara, rogou que ele fosse embora. Sai daqui. Porque eles estavam com tanto medo de Jesus, que eles falaram assim, ó, nós não queremos que você fique aqui, não. Eles ficaram incomodados com a presença de Jesus. E pediram, se retire daqui. Nós não queremos que você entre dentro da cidade. Olha, expulsaram Jesus. Expulsaram os discípulos. Irmão, quantas pessoas expulsam Jesus da casa? Quantas pessoas, irmão? Quando as pessoas negam a palavra, está negando o próprio Jesus. É aquilo que ele falou para os discípulos na grande comissão, quando falou, ide de 2 em 2, pregai o evangelho, falai, não saudai ninguém. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Se você tem 2 alpacas, dê uma. Aonde você for acolhido, você fique, come o que tiver naquela casa e salda aquela casa com a paz do Senhor Jesus. Se aquela casa te rejeitar, sacode a poeira dos teus pés, porque eu terei mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que aquela casa naquele dia. Isso é muito profundo, irmão. Aqueles homens que
viram essa glória, não quiseram que Jesus entrasse lá. Ficaram com medo. Quantas pessoas têm medo da glória de Deus? Quantas pessoas têm medo do poder de Deus, mas não tem medo do pecado, não tem medo dos demônios, mas tem medo de Deus falar, tem medo de Deus revelar, tem medo de Deus mostrar, mas não tem medo dos demônios, irmão. Dos demônios entrar, não tem medo de fazer errado, não tem medo de pecar, mas tem medo de Jesus. Olha, tem medo de Jesus. Meu Deus. Mas aí aquele jovem, irmão, aquele jovem estava ali liberto. E ele falava, Jesus, deixa eu ir com você. Deixa eu ir, Jesus, com você. Jesus olhou para ele e falou assim, não, volta para tua casa. Volta para os teus, para tua irmã, para o teu aba, para os teus irmãos. Volta lá e fala quão grandes coisas te fez Deus. Eu imagino, irmãos, quando aquela mãe, aquele pai, os irmãos, eu acredito, viu ele vindo, irmãos, vestido, lúcido. Oh, Remacé. Tem milagre, irmãos. Tem milagre que acontece, que é para marcar o território onde Jesus pisa. Ainda que a pessoa não aceite Jesus lá, o milagre fica lá. O milagre permanece lá. Para dizer para os diabos, para os demônios, olha, eu sou, eu fiz, eu posso. E todo poder está nas minhas mãos, diz o Senhor. Há situações na vida das pessoas, lá abaixo, que Jesus marca. Jesus chega para libertar os incrédulos, aquelas pessoas que não crêem que Jesus pode curar, libertar. Lemanchori. Aí Jesus faz para as pessoas saberem que ele é poderoso, que ele é sim o salvador do mundo, o libertador das almas. Sabe o que o Senhor está me revelando nessa palavra, nessa manhã, e é só para quem crê? Que o Senhor vai chegar na vida de alguém. O Senhor não nos deu essa live, esse tema, essa semana por nada. Jesus vai chegar na vida de alguém que está na condição desse jovem, que está nessa situação, decanta lá, massuri, anda. E o Senhor vai libertar, o Senhor vai trazer a lucidez, o Senhor vai mostrar a glória dele, vai tirar esses demônios e vai libertar essa pessoa para impactar esse lugar, para essas pessoas saberem que Jesus liberta sim, que Jesus transforma sim, que Jesus cura sim, que Jesus faz. Ramana, Kalaia, Sebe, Nageshal, e essa vida está há muitos anos cativa, presa, aleluia, escravizada por demônios, por legiões, oh, Ramancho, e Jesus vai chegar, remenai, nessa Gadara, Jesus vai chegar aí nessa situação e vai mudar a história, vai trazer tremor neste lugar, vai tremer, as pessoas vão tremer e temer o nome do Senhor Jesus, pelo milagre que vai acontecer na vida desta pessoa. E ele vai ser testemunho vivo. Por onde ele passar, as pessoas vão dizer, olha, era fulano. Fulano que vivia jogado na rua.
fulano que vivia falando sozinho, fulano que andava sujo, fulano que ninguém chegava perto dele, manchori, masti, ninguém conseguia chegar perto. E agora ele está são, está conversando, está falando. Olha, Enecai será testemunho vivo. Lá baixou de Comahai. Será testemunho vivo nesta cidade. Porque Jesus está dizendo que essa pessoa vai tornar-se para a família de volta. E ele vai dizer, Deus me visitou lá na rua. Deus tocou em mim lá na rua. E fez a minha consciência voltar. E fez eu voltar para casa. Xandakamassuria, Tekeminikanarama, pela revelação da palavra nesta manhã. Xeremikalassaramanaraka. Dekenemasui, dekanai. Jesus vai buscar alguém na rua hoje. Nerikalamassuria. Derikamaster. Jesus vai chegar hoje na gadara de alguém. Decanais, elemente, alaia. Ele vai trazer de volta para o seio da família. Decanai. Quem sabe essa família morreu. Porque há anos não temos notícia. Só pode ter morrido ou acontecido alguma coisa. Larcai. Mas o Senhor diz que Anecai, essa mãe ainda cheia de esperança. Anecai, esta lá, e vai ver voltando e entrando pelas portas são, com consciência. Derkama, suir caderna. Vai voltar para casa sim, diz o Senhor. Vai voltar para casa, alguém que saiu, vai voltar para casa. Calamanai, porque eu vejo correntes sendo quebradas. Andaramachai, uma espada descendo do céu, recai, cortando correntes, quebrando correntes, abrindo as portas das prisões espirituais. Decandalamassur canai. Jesus tirando as correntes, lamassudecai. Eu imagino aquela mãe, aquele pai desesperado, sem acreditar. Aquela mãe, meu filho, você voltou. O que aconteceu, meu filho? Você voltou, você está bem. Eu imagino aquela mãe dizendo, filho, o que aconteceu? E ele dizia, mãe, Jesus me libertou. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, me libertou. E ele se tornando um grande missionário. Eu creio, irmão, a Bíblia não tem detalhes depois dessa libertação. O que esse jovem, o que esse homem fez a partir daí. Mas eu creio que a partir daí, Gadara nunca mais foi a mesma. Eu creio que aonde aquele menino passava, ele era testemunho vivo da presença de Deus, da glória de Deus, da manifestação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a presença santa de Deus, ela traz santificação, ela traz libertação. E faltava discernimento para aqueles homens. Discernimento.
Discernimento, discernir. Saber descrever, identificar. O que nos falta hoje, irmãos? Discernimento espiritual. O que está faltando para a igreja hoje? Quando eu falo a igreja, eu falo nós. Discernimento. Precisamos discernir o que é carne, o que é espírito, o que é emocionalismo. Nós precisamos ter discernimento nesses últimos dias, para não sermos enganados, irmãos. Porque é tão triste, irmão. A pessoa, quando ela rejeita a Cristo, ela rejeita a palavra de Deus. Por isso que na palavra de Deus diz, não lança, Jesus fala, não lança pérola para porco. Nessa expressão, nessa metáfora, Jesus está dizendo, olha, se você vai dar ensinamento espiritual profundo a quem não tem capacidade de valorizar, ele vai desprezar. Olha, ele vai acabando desprezando. Era isso que você vai dar um ensinamento, você vai perder seu tempo. E essa pessoa ela vai desprezar, ela vai desvalorizar. Então não lança pérola para porco. Tem coisa, irmão, que não vale a pena. Há territórios que você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo com coisas que te prendem e que impedem você avançar. Por quê? Porque o rapaz, ele se tornou o primeiro missionário gadareno de Gadara. Ele vai pregar, eu acredito. Porque Jesus falou, vai contar os feitos, ou seja meu discípulo aí dentro. Eu não posso entrar, mas você vai ser meu testemunho aí dentro, que eu sou filho de Deus, que eu liberto, que eu transformo e que o poder está em mim. Então, a partir daí, ele volta para essa cidade, dentro aí de Gadara, as cercanias de Decápolis, e ele vai ser um testemunho vivo. Uma pessoa que andava suja, nua, gritando, uivando, comendo cadáveres. Sabe lá as atrocidades que esse menino fazia dentro do cemitério, com os corpos. E na psicologia há um transtorno que se chama necrofilia. A pessoa é atraída por cadáveres e pessoas mantêm relações sexuais com cadáver. Canibalismo, né? Comem cadáver putréfico, comem partes humanas. É um transtorno mental. Imagine as atrocidades que esse menino, esse homem, porque não diz idade, mas era um homem, fazia dentro daquele cemitério. Era coisa escabrosa, irmão. O povo tinha medo dele. O povo, por mais que tentava prender ele nas cavernas ao redor, ele quebrava, irmãos, tem noção, ele quebrava as correntes. Ele urrava de forma que a cidade toda temia, tremeu. Aí, de repente, anos esse menino assim, ninguém conseguia ajudar ele, ninguém conseguiu libertar ele. E Jesus atravessa esse lago por uma única alma, por essa única vida. Agora, recentemente, né, a gente teve o evangelismo de impacto no campo,
E eu fui fazer a triagem da comunidade ali no Serraria, no Eldorado, e Deus falou para eu ir no Morro do Borel. Senhor, eu quero que... Aí eu entrei lá no Morro do Borel e fui fazer toda a triagem, analisar tudo lá, e o Senhor falou assim para mim: você vai vir para cá, eu quero que você venha para cá com alguns servos que eu vou te mostrar. Quem que eu quero que entre aqui nesse lugar? Porque lá é um ambiente de droga, de tráfico, é bem complicado aquele ambiente onde nós fomos. E o evangelismo correu, dividimos os grupos de evangelismo, e cada um foi fazer o evangelismo na comunidade. E ali fomos então para esse ambiente mais perigoso. Eu, missionária Elisângela, missionária Edna, pastor Almir aí, o irmão, e entramos ali com o Almir, e Deus falou que era para levar o irmão Almir. Por causa de quem, irmão? De uma única alma que estava ali, o Sebastião, um obreiro da casa do Senhor que estava desviado naquele lugar. Por causa dessa alma, Jesus nos moveu para estar dentro deste ambiente. E ali o irmão Almir o levou para a casa de recuperação. E ele está lá em tratamento. E ele pediu: eu quero sair daqui, missionária. Eu quero sair daqui, irmãos. E o irmão Almir: vou te tirar daqui. E levou ele para a casa de recuperação. Olha o amor de Deus por uma única alma. Pela vida do irmão ali. Esse Deus é lindo, maravilhoso. E pregamos ali, e conversamos, e oramos pelos meninos. E os meninos pediam: ore por nós, missionária. Ore por nós, irmãs. Não esqueça de nós. Lembra-te de nós. Obrigado porque vocês entraram aqui para trazer a palavra de Deus para nós. A carência, irmão, a necessidade das almas. Enquanto muitos estão brigando em cima de púlpito, dentro de igreja, por cargos, por reconhecimento, as almas estão perecendo lá fora. É lá fora, eclésia, atraídos para fora, não é para dentro. Nós aprendemos dentro, nós nos revestimos dentro para ir para fora. É isso que o Senhor quer, que nós fôssemos, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide por toda parte do mundo e anunciai a minha palavra. Enquanto muitos estão aí brigando entre si e desrespeitando entre si, as almas estão perecendo. As almas estão morrendo. Mas tem uma coisa, irmão. Deus vai cobrar de nós. E naquele dia, Ele vai perguntar: o que você tem para me apresentar? Tem aquele hino: posso ter as mãos vazias com Jesus, meu Salvador. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar, né? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Naquele dia Ele vai cobrar de mim, de você. Os homens estão esquecendo que Ele vai prestar conta. O dom é emprestado. O dom não é meu, o dom não é seu. O dom tem um dono. E Ele vai perguntar: missionária Simone, eu te dei os dracmas. Quantos dracmas você grajeou? Ô, irmão Jário, eu te dei um dracma. Quantos dracmas você granjeou? Ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão. De mão vazia, eu não vou chegar diante do meu Senhor. Eu vou ter o que apresentar para Ele. Que nós possamos refletir nessa manhã. Que a nossa guerra nesse mundo não é carne, não é sangue,
não é seres humanos, é potestade, é principado, é hoste, é governos maus dominando esse mundo. Mas o Senhor diz que se a igreja, lá em Crônicas, 2 Crônicas 7:14, se a igreja se humilhar, se a igreja orar, o Senhor ouvirá do céu, perdoará nossos pecados e sarará as chagas, sarará a terra. Mas é se nós orarmos e nos humilharmos e orarmos e humilharmos. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Bom dia com o Espírito Santo. Amanhã estaremos encerrando esse propósito de revestimento espiritual, onde falamos sobre castas de demônios. Hoje falamos sobre legiões de demônios. Amanhã Jesus vai falar mais outra. Vamos falar sobre outra entidade, que eu vou estar orando hoje para Deus nos dar a revelação da mensagem para amanhã, no encerramento dessa live. Bom dia com o Espírito Santo, aqui missionária Simone Noronha que vos fala. Deus abençoe a sua vida, irmão Jário. Deus abençoe os irmãos, aqueles que ainda vão partilhar essa live, vão estar vendo essa live. Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família. Que o poder do Espírito Santo possa nessa manhã entrar dentro da sua casa, na sua vida e fazer grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Te convido a estar comigo, Rua Santo Ivo, 190, Adebrais, Jardim Piraporinha, nas quartas-feiras, num poderoso culto de tal libertação. Estamos aí com o propósito, Deus que faz milagres, Salmo 77:14. O Deus que ainda faz notório o seu poder no meio do seu povo. Vai estar conosco aí missionário Rogério, pregando uma palavra de Deus. E Deus vai fazer milagre, está fazendo milagre. Jesus está curando câncer naquela tarde. Jesus está dando filho para mulheres estéreis, abrindo porta, restaurando famílias. E você salvando, né, almas. E você é o nosso convidado especial. Esteja conosco na quarta-feira, aleluia, às 14 horas, na Rua Santo Ivo, 190. Temos também um poderoso culto de oração na terça-feira, começa-se 7:30 da manhã e vai até a meio-dia, das 7 às 9, missionária Heredi e diaconisa Cícera. E de 9 a meio-dia, pastora Lourdes Bandeira, irmã Sandra e missionária Elisângela, que estão na frente da consagração. E você que gosta de orar, que precisa, vem estar orando conosco. A igreja está aberta das 7:30 da manhã na terça-feira até o meio-dia. Esteja conosco, nos revestindo. Louvado seja Deus. Na quinta-feira, o círculo de oração na nossa igreja das 7:30 até, aleluia, às 9. E na sexta-feira, das 7:30 da noite às 9 da noite, o ciclo de oração à noite. Se você não pode estar de manhã, esteja à noite na sexta-feira. Deus abençoe. Domingo, um grande evangelismo no bairro, das 10 até às 11:30 da manhã. Vamos estar evangelizando, culto de missões à noite. Você está convidado às 18 horas, Rua Santo Ivo, 190. Adebrais, Jardim Piraporinha. Vamos estar ali no poderoso culto de missões, né, na direção da missionária Edna, missionária Elisângela. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Quero orar com você, vamos orar. Aleluia, pedindo cobertura espiritual, proteção divina para as nossas vidas, para nossas famílias. Que o Senhor continue nos capacitando para partilhar de conhecimento e da sabedoria divina. Estamos aí na linha teológica da demologia, que é o estudo dos espíritos maus ou estudo dos demônios, tá? Demônio, logia, estudo dos demônios. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta manhã, Pai, eu te louvo por esse estudo, por essa sabedoria que o Senhor nos deu, por essa palavra.
Senhor, nos revista de todo poder, de toda glória, de toda unção, que nesta manhã nós possamos apossar das armaduras celestiais, que nós possamos ser, Pai, vasos de honra e não de desonra. Senhor, brinda as nossas vidas contra as forças malignas. Senhor, nos escuda como soldados para a guerra. Senhor, nos dá a visão aberta, nos dá o discernimento espiritual, nos dá o entendimento, para que possamos discernir as nossas guerras espirituais, as nossas batalhas. Senhor, visita teu povo nesta manhã e abençoa a sua igreja, abençoa os seus filhos. Senhor, abre mais o entendimento de cada um. Senhor, todas as legiões operantes na vida das pessoas, dentro de lares, dominando mentes, corações, que nesta manhã o anjo do Senhor, Deus, guerreia as guerras do teu povo, liberta vidas, confirma os milagres para a glória de teu nome e abençoa, Pai, casais que estão guerreando entre si e que não estão por naturalidade, mas por forças demoníacas. Senhor, visita pessoas que estão escravizadas em vícios de droga, vícios malignos de prostituição, Senhor, de pornografia. Jesus, pessoas que estão acorrentadas na mentira, na marginalidade, nos vícios de bebida, de cigarro. Jesus vai libertando nesta manhã. Labaracachnecamasúbria. Pai, expulsa essas entidades. Pai, expulsa esses manecai, esses manerheve, esses demônios que oprimem pessoas na depressão, na loucura, na insanidade mental, pessoas que estão aprisionadas dentro de casa, em quartos escuros, fechados como animais. Senhor, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Deus manda o anjo e liberta essas vidas no nome de Jesus. E o poder do Senhor seja manifestado. Senhor, nos revista, labassude comanai. Nos revista nesta manhã do capacete da oração, da coraça da justiça, da espada do Espírito, do escudo da fé e do sapato na preparação do Evangelho. Senhor, usa nossas mãos, usa nossas vidas na oração para curar, para libertar, para transformar vidas. Continua nos usando naquela tarde de libertação, as minhas irmãs, os meus irmãos. Continua abençoando, aleluia, os seus filhos. Continua abençoando a igreja, abrindo a mente, o coração, dando discernimento, sabedoria para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a ti proteção divina para os meus filhos, proteção divina para a minha vida, para os meus irmãos, para os homens e mulheres de Deus que estão na guerra e na peleja. Abençoa a missionária ali, Pai, Interfé, a missionária Alessandra. Abençoa os missionários, Pai, a missionária Rita. Todos os missionários que estão na África, que estão na França, em todo lugar do mundo, do país. Guarda os teus filhos na África, protege tua filha, protege os teus filhos. Jesus, eu rogo a ti, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido, a tua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. E amanhã, às 6 horas, nós encerraremos esse propósito, revestimento espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revestir de todo o poder de Deus e de toda a armadura para resistir às astúcias ciladas do diabo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe meu irmão Jário, Deus abençoe os irmãos que vão entrar ainda, os irmãos que vão estar, vendo essa live, que este ensinamento, que este estudo possa, aleluia, te abençoar em o nome de Jesus. Deus abençoe e amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos novamente encerrando esse propósito de revestimento espiritual. Tenha um ótimo sábado.